De Cristo Jesus, pregador, pregadora do Evangelho, quero nesta aula ministrar sobre o assunto aprendendo a estruturar um sermão de forma simples e fácil. Esta aula, pregador, pregadora, você que está acompanhando, esta aula é fundamental para você que tem o ministério da pregação, que desenvolve ou está iniciando ou quer iniciar o ministério da pregação. Você precisa aprender a estruturar um sermão. Esta aula aqui é a aula-chave de ouro para o seu ministério da pregação. Vamos lá. Por que estruturar um sermão? A pergunta que inicialmente faço é: por que estruturar um sermão? Observe o seguinte, que o sermão ele é um meio de comunicação. Então o sermão ele é um meio de comunicação. A pregação é um discurso público. Então, já que o sermão é um meio de comunicação e a pregação é um discurso público, então aí eu estruturo um sermão a fim de me comunicar bem com os meus ouvintes. O sermão ele deve utilizar as formas eficazes de estabelecer uma boa comunicação. Observe que o sermão ele é um método usado pelo pregador para usar as formas eficazes de estabelecer uma boa comunicação com os seus ouvintes. Então, ele precisa transmitir ideias de maneira lógica e organizada. O seu sermão precisa transmitir ideias de maneira lógica e organizada. E de que maneira você vai conseguir transmitir ideias que você estudou no texto bíblico e formulou estas ideias e as organizou? De que maneira você vai conseguir fazer isso? Estruturando o seu sermão. Um sermão estruturado significa que nós temos ideias organizadas para que a compreensão do ouvinte seja uma compreensão fácil. Observe aqui, eu vou falar sobre 5 passos para estruturar. Aqui está o senão, mas não é. Vou corrigir aqui, só um momentinho, me aguardem aqui. Muito bem, vamos organizar aqui, viu? Muito bem, sermão, vamos organizar, ok. Então está organizado aqui. Então nós temos aqui 5 passos para estruturar o sermão. Então eu vou te dar aqui estes 5 passos que são fundamentais para você estruturar o sermão. Se você nesta aula aprender estes 5 passos, o seu ministério de pregação não será mais o mesmo. Ele será um ministério mais eficaz, com sermões que o seu público vai conseguir absorver com maior facilidade. O primeiro passo que eu quero aqui compartilhar com você: conheça cada parte do sermão. Você precisa conhecer as partes do sermão. O sermão ele tem 3 partes, basicamente falando: a introdução, o corpo e a conclusão. Então o sermão ele tem 3 partes. Você faz uma introdução, você tem o corpo do sermão e você tem a conclusão. A introdução, nós chamamos também de exórdio, é a parte inicial, que você vai fazer o comercial do produto que você vai entregar ao seu público. O corpo do sermão, que nós chamamos também de andamento do sermão, ali o corpo é o conteúdo do sermão. Ali você vai desenvolver os pontos do assunto que você vai ministrar. Então o corpo do sermão ele contém ali a estrutura
primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico e assim sucessivamente. A conclusão aqui do sermão, peço só a paciência sua para eu fazer aqui um procedimento aqui rapidinho. Muito bem, ok, foi realizado, para você se concentrar melhor. Conheça cada parte do sermão. Por exemplo, aqui nós já falamos da introdução. Seu sermão tem que ter introdução. Imagine um sermão sem introdução. Um sermão precisa ter o corpo, o andamento, né, do sermão e, por fim, a conclusão. Tá? Então, em primeiro lugar, entenda que o sermão ele tem essas três partes. O sermão precisa ter introdução, corpo e conclusão. Precisa ter isso. Agora, conheça a base do seu sermão. Qual é a base do sermão? O sermão, ele tem uma base. Então, o seu sermão será fundamentado em que base? No seu estudo do texto. Você tem um texto que você irá estudar. Então, a base do seu sermão é o texto. O material do seu sermão é o texto. A partir do que você formula o seu sermão? Do texto bíblico. Uma vez que você estudou o texto, é a partir daí que você vai desenvolver o seu sermão. Então, esse negócio de você criar um sermão mentalmente, estar passeando por algum local e vir ideias à sua mente e você estabelecer um sermão, isso é perigoso. Porque o sermão ele precisa ser retirado do texto, ele é fundamentado no texto, ele é baseado no texto sagrado. Tá? O sermão irá direcionar as pessoas aquilo que foi estudado por você. Então, quando você estudou o texto, então o sermão irá direcionar as pessoas aquilo que você estudou no texto. Então, quando você pregar, você vai o quê? Você vai transmitir as lições, o ensino, o assunto que aquele texto contém, os seus pontos que desenvolve aquele assunto. Então, o sermão irá direcionar as pessoas aquilo que foi estudado por você no texto. Você não pode ser aquele pregador que lê o texto, sai do texto e não volta para o texto. Não, você tem que ler o texto, explicar o texto, contextualizar o texto, aplicar o texto à vida das pessoas. Em terceiro lugar, terceiro passo, inicie pelo corpo do sermão. Quando você for preparar o seu sermão, preste atenção neste detalhe importante. Eu disse que o sermão tem três partes: a introdução, o corpo e a conclusão. Quando você for elaborar o seu sermão, você precisa iniciar pelo corpo do seu sermão. Inicie pelo corpo do seu sermão. Não inicie pela conclusão e nem pela introdução. Inicie pelo corpo. Depois que você fizer o corpo do sermão, aí sim você vai fazer a introdução, porque você precisa do corpo do sermão, que é o conteúdo do sermão, para você fazer uma introdução ali, fazendo o comercial do conteúdo que você vai ministrar. Então, inicie pelo corpo do seu sermão. Então, você vai encontrar no texto que você estudar, encontre a ideia homilética ou a ICT, a ideia central. Todo texto ele tem um assunto. Então, este assunto nós chamamos na homilética de ideia homilética, ou nós chamamos de ICT, a ideia central do texto, que é o assunto do texto. Quando você encontrar o assunto do texto, então aquele assunto se tornará o tema do seu sermão, o título do seu sermão. Então você vai pregar sobre aquele assunto. E então defina como você irá apresentar. Você vai apresentar o assunto, as ideias daquele assunto, aquilo que você estudou. Só vou fazer uma correção aqui rapidamente. Isso.
Então você vai definir como é que você vai irá apresentar o que você estudou, né? Então, só corrigindo aqui, claro que estudou, o que você estudou é claro que é no texto. Então, defina como você irá apresentar o que você estudou naquele texto. Você encontrou a ideia central, você vai ver os pontos que estão defendendo, desenvolvendo aquela ideia, aquele assunto, e aqueles pontos que apoiam o assunto no texto serão os pontos do seu sermão. Então, você precisa analisar, atentar para esta questão. Encontra a ideia central do texto, encontrou. Então, o texto vai desenvolver o assunto de acordo com a ideia central. E ali haverão pontos fundamentando o assunto. Estes pontos serão os pontos do seu sermão. Deixa eu aqui só dar uma dica para você. Quando você for desenvolver os pontos do seu sermão, eu lhe aconselho que você faça de 2 pontos ao máximo 4 pontos no seu sermão. Mas o correto é que você faça, o melhor são 3 pontos. Quando você for preparar o corpo do sermão, desenvolva 3 pontos. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. 3 pontos. Porque você vai gastar em média, para você desenvolver cada ponto, você vai gastar em média uns 10 minutos, vamos aqui dizer 10 minutos. Então observe que em 3 pontos você gastará 30 minutos basicamente. Mas você tem a introdução, que você vai gastar em média 3, 5 minutos. Você tem a conclusão, que você vai gastar também alguns minutos. E se você for orar também pelo povo, você vai gastar algum tempo. Então, o problema da maioria dos pregadores é que quando vão pregar, que estão iniciando na tarefa da pregação, quando vão pregar, sentem dificuldade de controlar o tempo. Então se perdem, acham que vão pregar 10 minutos, pregam 1 hora e 20, porque devido à insegurança, falta de entendimento nesta questão. Então, quando você for preparar o seu sermão, eu te aconselho que você faça um sermão com 2 pontos, 3, no máximo 4 pontos. Porque se você fizer um sermão com mais pontos, você não conseguirá repassar para o público o sermão como ele deve ser repassado, porque será muito conteúdo, muitos pontos para você poder explicar em um tempo resumido. Então você vai estragar o seu sermão. Então eu aconselho que você pregue um sermão com 2 pontos, 3, no máximo 4. Mas eu gostaria de aconselhar que você pregasse sermões com 3 pontos e fica ótimo para você poder desenvolver o assunto do texto. Desenvolva a preposição. Você precisa desenvolver a proposição, por que não dizer, do seu sermão. Por exemplo, você já estruturou o seu sermão, você já fez a introdução, fez a conclusão, aí você vai desenvolver a proposição do seu sermão. Por exemplo, hoje eu gostaria de enfatizar que isso e aquilo, ou seja, você precisa, quando você fizer a introdução e você vai partir para o corpo do seu sermão, você pode dizer: hoje eu gostaria de falar sobre 2 razões porque eu sirvo a Deus, ou 2 razões porque o amor de Deus me alcançou, ou 3 razões. Aí você pode citar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Então, quando você fizer a proposição do seu sermão, é que você vai ali traçar, apresentar os pontos do seu sermão. Hoje eu quero falar sobre a santificação. Um exemplo aqui o tema do meu sermão hoje é a santificação, e eu gostaria de falar sobre 3 motivos que me levam a ser santo. Ou eu posso falar 3 razões ou 3 meios que Deus ele usa para me santificar.
Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre este meio. Em segundo lugar, eu quero falar sobre este outro. Em terceiro lugar, eu quero falar... Ou seja, você está fazendo uma proposição, apresentando os tópicos de maneira organizada, de maneira lógica, e isso vai ajudar você a dar aos seus ouvintes melhor entendimento do seu sermão. A ideia homilética. Vamos aqui falar sobre o seguinte: nós precisamos nos dedicar à oração, por exemplo. Nós precisamos nos dedicar à oração. Aí, o plano de ação. Hoje eu gostaria de, primeiro, você deu o tema, você quer se dedicar à oração. O tema é de se dedicar à oração, então vem o plano de ação. Hoje eu gostaria de primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. Deixa o carro de som passar aqui para a gente poder continuar. Primeiro isso, segundo isso e terceiro isso. Observe que a proposição ela garante para você em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. E você pode usar na proposição o seguinte: você pode falar em primeiro lugar, e quando você terminar este primeiro ponto, você pode recapitular. Nós já falamos sobre isso, e agora em segundo lugar vamos falar, ou seja, você está ajudando o seu ouvinte a entender e guardar os pontos do seu sermão que estão sendo desenvolvidos. Estabeleça os pontos do sermão, isso nós já citamos aqui. Estabelecer os pontos do sermão, máximo 4, no mínimo 2. O bom é que sejam 3 pontos. Elabore a introdução do seu sermão. Você precisa elaborar a introdução. A introdução você sempre fará depois que você desenvolver o corpo do seu sermão. Elabore a introdução. Ela precisa ser chamativa. A introdução precisa ser chamativa. Se você perder o seu ouvinte na introdução, aí você vai ter muita dificuldade de atrair este ouvinte no decorrer da mensagem. Então você precisa ganhar o seu ouvinte na introdução. A sua introdução tem que ser chamativa, tem que chamar a atenção do seu ouvinte. Então faça algo com muita energia, com muita alegria, com muito entusiasmo para você atrair o seu ouvinte. A introdução ela precisa direcionar as pessoas ao assunto do sermão. Então, quando você for fazer uma introdução, tipo, você está pregando sobre salvação. Então, você tem que fazer uma introdução que leve aos seus ouvintes a entenderem que você vai pregar sobre salvação. Então, a introdução ela é para vender ali o assunto, para apresentar o assunto, para fazer o comercial do assunto que você vai pregar. A introdução pode ser uma ilustração, ou pode ser um levantamento geral daquilo que você vai pregar. A sua introdução ela pode ser até uma história que tenha a ver com o assunto que você possa fazer ali a mediação e introduzir o assunto. Então, faça uma introdução chamativa e direcione sempre a sua introdução para aquilo que você vai pregar. Exemplo, elabore a conclusão. Então, agora nós vamos falar sobre a conclusão. Você vai elaborar a conclusão. Já falamos da introdução, do corpo do sermão, e então você vai fazer a conclusão. A conclusão, você pode resumir o ensino do sermão. Na conclusão, você pode pegar aqueles pontos mais interessantes, aqueles pontos mais fortes, e você pode fazer a conclusão tirando ali do seu sermão pontos que foram pontos fortes, pontos interessantes, e você pode com aqueles pontos fazer assim um resumo do seu sermão. Ou você pode finalizar com uma grande lição. Quando você estiver pregando, você pode finalizar com uma grande lição. Você pega uma lição ali forte do texto, que o texto está dando, e aplicar à igreja. Você pode também utilizar uma ilustração que esteja de acordo com o assunto que você está pregando. Você pode
fazer uma recapitulação, recapitular o seu sermão na sua conclusão. Então, são elementos fundamentais na sua conclusão. Então, a conclusão você pode resumir o ensino do sermão. Você faz um resumo. Você pode fazer uma recapitulação. Você pode finalizar com uma grande lição final. E você pode usar uma ilustração. Você pode tirar lições também. Lições para finalizar e aplicar na vida do povo. Deus te abençoe. Deus te guarde. Eu te aguardo até a próxima aula, se assim o nosso Deus nos permitir. Um grande abraço, pregador, pregadora do Evangelho. Deus te abençoe.